Olá, meus queridos, graça e paz seja sobre a vida de vocês. Muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento, nesse domingo, dia do Senhor e também dia das mães. Eu espero que as mães tenham sido homenageadas à altura do que elas verdadeiramente merecem. Espero que todos tenham tido um domingo abençoado. Eu quero nesse momento louvar a Deus juntamente com uma família muito especial. A irmã Sandra, o irmão Denilson e o irmão Pedro estarão nos conduzindo ao Senhor nesse momento em louvor. Quero orar e logo em seguida vamos ouvir o louvor dessa família muito especial para a igreja e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus, e te pedimos que agora fale conosco também através dessa família que amamos e que o louvor deles chegue até o Senhor como nosso louvor, porque é isso que nós queremos nesse momento, louvar o Teu nome. Que o Senhor seja glorificado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir então a irmã Sandra, o irmão Denilson e o irmão Pedro, louvando ao Senhor. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos meditar na palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos tomar conhecimento de uma das, ou se vocês me permitem, por que não dizer, a maior personagem feminina da Bíblia, Maria, a mãe de Jesus. Nós vamos aprender com ela lições preciosas que ela nos deixou aqui no capítulo 2 de João, num episódio vivenciado por ela e por Jesus. Mas vamos então ouvir a irmã Sandra, o irmão Denilson e o irmão Pedro em louvor. Paz do Senhor, irmãos. Eu e minha família estaremos cantando a música Como Zaqueu. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus por essa família que tanto amamos. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros.
Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Eu quero pensar com vocês sobre esse texto. Nós pregamos sobre esse texto na igreja há um tempo atrás, e nós extraímos algumas lições especificamente sobre o milagre de Jesus. Naquela ocasião nós falamos mais precisamente sobre o milagre. Hoje eu queria pensar com vocês, se vocês me permitem, sobre algumas atitudes que Maria tomou aqui neste episódio. Queridos, as festas de casamento dos judeus não eram como as nossas festas de casamento hoje. As nossas festas, elas são muitas vezes rápidas, duram apenas algumas horas, mas as festas dos judeus não. As festas de casamento duravam dias, até 7 dias. Imagine o que é você providenciar uma festa de casamento, ter que preparar bebida e comida para convidados durante 7 dias. É isso que está acontecendo aqui. Aconteceu nessa festa uma coisa que era inadmissível e que poderia trazer uma situação muito embaraçosa para os noivos. O vinho acabou. Meu amigo, podia acabar tudo numa festa judaica, mas não podia acabar o vinho. O vinho fazia parte da cultura judaica. O vinho está presente em toda a Bíblia. O vinho, ele sempre está presente quando o assunto é festa. E aqui não é diferente. Então, aqueles noivos convidaram as pessoas para a festa de casamento e muito provavelmente o número de convidados foi maior do que a quantidade de vinho preparada. É muito interessante que você leia comigo novamente o texto. No versículo de número 1, tem uma parte nesse versículo que vai fazer toda a diferença em toda a narrativa desse milagre. Preciso ressaltar que este aqui foi o primeiro milagre realizado por Jesus de forma pública durante seu ministério público. Foi o primeiro milagre. É aqui que Jesus inicia o seu ministério público e a realização de muitos milagres que aconteceriam depois deste. Agora, o que me chama a atenção aqui, se vocês me permitem, está aqui no versículo 1, é a parte que diz assim: e a mãe de Jesus estava ali. Ela vai fazer toda a diferença aqui, certo? Gente, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Existem alguns que acreditam que nós não amamos Maria, que nós não respeitamos Maria, por conta de algumas questões, não é? E nós temos respostas para essas questões, mas muitos, pelo fato de nós não orarmos a Maria, não celebrarmos nenhum tipo de festividade a Maria, muitos dizem que nós não a respeitamos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: que mulher extraordinária, que mãe, que esposa foi Maria, que mãe foi Maria e que mulher sensacional foi Maria. Nós respeitamos sim, e muito, Maria. E digo mais, Maria seus irmãos me permitem, eu vou dizer mais uma vez, a maior personagem feminina da Bíblia. Uma das maiores da Bíblia. Digna de exemplo. Você quer saber como ser uma serva de Deus? Olhe para Maria. Quer entender o papel de uma esposa de Deus? Olhe para Maria. Quer saber como se comporta uma mãe aprovada por Deus? Olhe para Maria. Maria está aqui nessa narrativa, não é à toa. E ela vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque muito provavelmente, ela era próxima aos noivos. Ela teve acesso a essa informação. Talvez ela fosse da família,
talvez fossem parentes. Isso explica inclusive a presença de Jesus lá, porque talvez eles tivessem um grau de parentesco. Eu só sei que Maria teve acesso a essa informação de que o vinho havia acabado. Irmãos, isso era terrível, terrível. Se o vinho acabasse, aquilo seria notícia muitos dias. Os noivos seriam motivo de zombaria, de comentários maldosos durante muitos dias, porque isso era inadmissível para um judeu. O vinho não podia acabar jamais. E tudo indica que talvez chegaram àquela festa alguns convidados a mais e pegaram os noivos despreparados, desprotegidos. Eles não estavam precavidos desse imprevisto. Eu só sei que Maria estava lá e ela vai fazer toda a diferença aqui na narrativa. Essa é a verdade. Pois bem, quando Maria fica sabendo de que o vinho havia acabado, e ela sabendo dessa questão que envolvia esse perigo que rondava aquela família, logo ali no seu nascedouro, logo numa festa de casamento, muito provavelmente o noivo e a noiva não sabiam disso, porque talvez eles nem estavam aqui. Quando eles se casavam, o noivo e a noiva, eles iam para a sua lua de mel, para a noite de núpcias, e os convidados ficavam celebrando o casamento. Talvez o noivo e a noiva nem estivessem presentes na hora em que o vinho acabou. Ou, se vocês me permitem, ou eles estavam presentes, mas eles tomaram cuidado para que o noivo e a noiva não ficassem sabendo, não é? Do ocorrido. E é muito interessante porque aqui no versículo de número 9, você vai ver que o mestre de cerimônias, o responsável pela festa, ele chamou o noivo. Chamou de onde? Talvez o noivo nem estivesse lá na festa, ou o noivo estava lá envolvido com outra questão e ele chamou para fazer o comentário que ele ia fazer. Mas isso não vem ao caso. O fato é que Maria ficou sabendo disso. Ela ficou sabendo que o vinho havia acabado. E ela assumiu a responsabilidade daquele problema. Aqui ela me ensina uma coisa muito importante. Eu aprendo aqui com essa mãe, com esta serva de Deus, uma coisa muito importante. Sabe o que é? Maria, ela me ensina aqui que muitas vezes tomar conhecimento de um problema não é suficiente. É preciso se envolver com ele. Tomar conhecimento não é suficiente. É preciso se envolver com ele. Esse é o princípio do cristianismo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo vai dizer assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, o cristianismo, ele me ensina, Jesus Cristo me ensina, que não é suficiente que você saiba que seu irmão está passando dificuldade. O que o Espírito Santo precisa, o que eu preciso aprender com o Espírito Santo, digo, é que, além de saber que o meu irmão está passando dificuldade, é me envolver com a dificuldade do meu irmão. Maria, ela poderia ter tomado conhecimento daquela situação e ficado na dela. O que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu, não é? Como muitas vezes nós agimos. É ou não é verdade? Ah, que pena. É mesmo? Gente, mas que situação que está vivendo o nosso irmão, hein? Nossa, eu vou orar por ele. Eu vou pedir a Deus por ele. É assim que nós nos comportamos, não é? Mas será que nós temos aquela iniciativa de pegar o telefone e fazer aquela ligação para o nosso irmão e falar assim: irmão, eu fiquei sabendo aí que o irmão está passando por essa dificuldade, me diga aí como é que eu posso ajudar o irmão, como é que está aí as suas latas, estão cheias? O irmão está precisando de algum remédio nesse momento? Eu me lembro de uma situação que eu passei com a minha esposa há 2 anos atrás. Eu me lembro de uma situação que eu passei com ela. Minha esposa teve um acidente doméstico e nós fomos para o hospital. E ali no hospital, ela já havia sido operada, né? Os irmãos se lembram desse episódio. Ela havia sido operada e ela estava já no quarto quando eu recebi um telefonema de um irmão muito querido. E o irmão me disse assim: pastor, nesse momento, o senhor está precisando do quê? Ah, irmãos, eu me senti acolhido.
Eu me senti amado naquele momento, sabe? Assim, verdadeiramente, eu não estava precisando de nada. Graças a Deus, Deus foi tão bom conosco que tudo deu certo. Minha esposa chegou no hospital, imediatamente ela já foi levada para o bloco cirúrgico, foi feita a cirurgia, algumas horas depois ela já estava no quarto, se recuperando, e no final do dia mesmo, ela já havia ganhado alta, graças a Deus. Naquele momento eu não estava precisando de nada, mas como foi bom saber que se eu precisasse, eu tinha alguém a quem recorrer. Esse irmão que me ligou, ele não só tomou conhecimento do meu problema, mas ele se envolveu com o meu problema. Como foi bom isso? E não foi só esse irmão, não. Uma quantidade enorme de irmãos e irmãs me ligaram, falando, pastor, isso, pastor, aquilo, pastor, o que é que o senhor está precisando aí? O que nós podemos fazer? O senhor está precisando de algum dinheiro? Quer que te adianta alguma coisa? Irmãos, como é bom isso. Como é bom saber que nós estamos amparados por alguém. Veja só, Maria, ela toma conhecimento da situação, do problema, e ela vai fazer o quê? Veja só comigo o capítulo 11, veja só o que Maria vai fazer. Aqui no capítulo 11, ela vai fazer, capítulo 2, perdão, aqui no capítulo 2, ela vai fazer o seguinte, ela vai procurar Jesus no versículo 3 e vai dizer assim, eles não têm mais vinho. Ou seja, ela fala como se ela estivesse realmente preocupada em ajudar. E ela vai dizer, eles não têm mais vinho, meu filho. Acabou o vinho deles, não tem mais vinho para eles. Ela queria ajudar de alguma maneira, mal sabia ela que ela já estava ajudando. Sabe, querido, Maria, essa mãe sensacional, fantástica, ela me ensina isso, não é? Não adianta você tomar conhecimento do problema de alguém. Nós precisamos nos envolver. Será que há no nosso coração esse desejo? Porque o tempo todo nós ficamos sabendo, né? De pessoas que estão passando por dificuldade, por problemas. O que nós fazemos nessas horas? Não, irmão, não preocupa, eu vou orar por você. Irmão, pode ter certeza, pode contar com minhas orações, tudo bem, mas enquanto você ora, minha barriga está roncando, irmão. Enquanto você ora, minhas latas estão vazias, irmão. Enquanto você ora, eu estou precisando tomar esse remédio e há 2 dias eu não tomo, irmão. Interessante isso, né, irmãos? Que lição é essa que Maria me dá logo aqui no começo da história? Ela toma conhecimento do problema e ela se envolve, ela quer ajudar e ela vai até Jesus. E ela diz, não tem vinho, meu filho, o vinho deles acabou. Sem querer entrar no mérito da questão da resposta de Jesus, eu já expliquei isso na igreja, Jesus não foi grosseiro com ela, Jesus a honrou. Chamar uma mulher de mulher era honroso para a mulher. Não é? É difícil a gente entender essa cultura um tanto que oriental, é complicado entender isso, mas o fato é que chamar uma mulher de mulher na cultura judaica era honrá-la. E Jesus estava aguardando as ordens de seu pai. Maria havia cumprido o seu papel até ali, ela havia cumprido o seu papel de mãe, mas a partir daquele momento, quem assumiria o controle da vida de Jesus era Deus. E Jesus está dizendo, ainda não chegou a minha hora, mulher, calma, né? Mas Jesus já sabia exatamente o que ia fazer, inclusive ele já sabia do que aconteceria naquela festa. Mas o que me chama a atenção aqui é a atitude de Maria. Maria, ela se envolve com o problema. Maria, ela não apenas toma conhecimento do problema, ela se envolve com o problema. E você? E eu? E nós? Quais têm sido as nossas atitudes quando tomamos conhecimento dos problemas por que passam muitas vezes nossos irmãos em Cristo, alguém próximo a nós? Uma outra coisa que Maria me ensina aqui está justamente quando ela procura Jesus. Aqui no versículo 3, não é? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Para quem é que ela foi? Ela não foi para Pedro, ela não foi conversar com os pais do noivo, ela não foi conversar com o mestre de cerimônias para ver se ele podia dar um jeitinho, ela não foi tentar de alguma forma remediar o problema, de repente comprando com as suas economias mais um pouco de vinho, ela não foi procurar nenhum apóstolo de Cristo, ela foi até Jesus. Ela vai direto na fonte, ela vai direto naquele que podia fazer alguma coisa. Ela me ensina um outro princípio muito importante aqui. Há problemas, irmãos,
que só Jesus Cristo pode resolver. Só Jesus Cristo pode. E é para Ele que nós temos que apelar. É para Ele. Não adianta apelarmos, sabe, não adianta apelarmos para a ciência, muitas vezes não adianta apelarmos para as obras de caridade. Existem problemas que só Jesus Cristo pode resolver. Há um hino do nosso cantor cristão que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Sabe, irmãos, eu acho que nós precisamos apresentar mais os nossos problemas para Deus, porque Ele pode resolver. Ele pode. Existem questões que só Ele pode. É por isso que oramos. E às vezes nós colocamos diante das pessoas, e muitos ficam perplexos de ver que nós estamos orando por questões tão estranhas, não é? Mas é porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos realmente que não é a ciência, não é o médico, não é o enfermeiro. Essa questão não, essa questão é só Deus. Então ali no meu secreto, eu vou colocar diante do Senhor, porque não existem fórmulas, não existem regras, não existem técnicas capazes de resolver aquele determinado problema. O que é que você tem feito com esses problemas? E você sabe o que eu estou dizendo. Esses problemas aí que você já pensou como resolver, mas você não conseguiu resolver. Eu te pergunto, como é que você tem agido? O que é que você tem feito? Como é que nós temos verdadeiramente nos comportado? Tem sido realmente notório para você isso, que por mais que você tente, você não consegue? Por mais que você tente, você não dá conta? Tem sido notório para você isso? Ou você realmente, de fato, ainda insiste em tentar resolver com os seus recursos aquilo que, por mais que você tenha tentado, não tem conseguido? Eu vou te dizer uma coisa, vamos aprender com Maria, vamos colocar diante de Jesus. Ninguém podia resolver o problema daqueles noivos, nem Maria, por mais que ela quisesse. Mas ela vai até aquele que podia. Será que é assim que nós temos nos comportado? Será que nós temos realmente confiado que Jesus pode? Jesus pode. Por mais que nós, infelizmente, ainda não tenhamos compreendido isso da maneira, com a profundidade que precisaremos compreender. Mas existem questões que não adianta. Não adianta você colocar para o pastor, não adianta você colocar para o seu pai, não adianta você colocar para sua mãe, não adianta você colocar para o médico. É você e Deus. Confie nisso, querido. Confie nisso. Então Maria me ensina aqui que há problemas que só Jesus Cristo pode resolver. Eu aprendo uma outra coisa com Maria muito importante. Quando Maria toma essa iniciativa de ir até Jesus, mal sabia ela que ela estava sendo um instrumento para que Deus manifestasse sua glória. É isso que eu aprendo com ela aqui. Maria se tornou um instrumento de Deus para que Deus manifestasse sua glória. Através desta intervenção de Maria, através desta iniciativa de Maria de tentar resolver o problema e ir até Jesus, ela estava sendo usada por Deus para que Jesus Cristo recebesse a glória do que aconteceria naquela festa de casamento. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos ter esse desejo no coração. O desejo de sermos instrumentos de Deus, para que Deus manifeste sua glória. Você já parou para pensar que você pode ser um instrumento de Deus lá no seu trabalho, para que você possa viver ou tomar uma decisão ou uma atitude que vai resultar na conversão de alguém? Quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado através de você.
um posicionamento que você assume, uma atitude que você toma. Alguém pode vir a Cristo através de atitudes que você toma, palavras que você fala, reações que você demonstra em determinadas situações. Não é? Através, eu me lembro, se você me permite, eu me lembro de uma situação que eu vivenciei certa vez, uma situação muito difícil, onde eu fiquei observando a atitude de uma pessoa e ela não perdeu o controle hora nenhuma, ela mantinha o controle, ela não se alterava, ela não reclamava, ela manteve o controle, como aquilo foi importante para mim, como aquilo foi importante para que eu fortalecesse ainda mais a minha confiança em Deus, de ver o posicionamento daquele irmão. Como isso é importante. Muitas vezes nós achamos que não estamos sendo observados, mas estamos. Nós não sabemos. Eu me atrevo a dizer uma coisa aqui agora para vocês. Quantas pessoas talvez estarão no céu porque elas terão observado alguma postura, alguma palavra, alguma postagem, alguma atitude sua? Mas em contrapartida também, quantas deixarão de entrar lá por conta das mesmas questões, só que de forma negativa? Infelizmente, eu posso ser alguém que está fechando o coração de outro alguém para Cristo, mas eu também posso ser alguém que está solidificando a semente, esse plantio no coração de alguém. Eu posso ser alguém usado por Deus para que a glória de Deus se manifeste na vida de alguém. Já parou para pensar nisso? Maria não sabia, mas ao tomar conhecimento do problema e procurar o filho dela, ela estava sendo um instrumento de Deus para que Cristo manifestasse sua glória naquele momento. Eu quero ser assim, e você? Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, ao tomarem conhecimento de quem eu sou, ao conversarem comigo, ao caminharem comigo, eu quero que as pessoas, elas glorifiquem a Deus através da minha vida. Eu tenho esse desejo no coração. E você? Pois é algo para se pensar. Maria me ensina isso aqui. E eu gostaria de aprender uma última lição aqui com Maria, muito importante. Talvez, se vocês me permitem, está aqui no quarto lugar, mas por que não pensar que talvez essa seja a maior lição que Maria me ensina aqui? Quando Maria chegou diante de Jesus e disse que não tinha mais vinho, Jesus olhou para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora, calma. Então Maria olha para aqueles serventes e diz assim: faça tudo o que ele vos disser. Maria tinha tanta convicção de que alguma coisa iria acontecer, que ela dá o caminho para que aqueles homens pudessem ver o milagre. Sabe qual é? É a obediência. Maria me ensina uma coisa aqui, ela me ensina que a obediência pode ser uma porta que se abre para o milagre. Maria me ensina a obedecer. A obediência é uma porta que se abre para muitos milagres na nossa vida. Eu poderia ficar aqui citando várias coisas, citando para você vários exemplos de pessoas que obedeceram e que depois da obediência receberam o milagre que tanto desejavam. Eu poderia falar para você de Naamã, não é? Poderia falar para você de Naamã. Depois de ter obedecido e mergulhado 7 vezes no Jordão, ele foi curado da lepra. Eu poderia falar para você dos 10 leprosos. Desses 10, 9, não é? Simplesmente não fizeram caso de voltar para agradecer, mas houve um que veio agradecer Jesus e ele foi um dos que obedeceu a Jesus. Ele obedeceu, Jesus diz, vai lá mostrar para o sacerdote. Eu não sei o que aconteceu com os outros 9, porque fazia parte da obediência, fazia parte daquele processo, não só ir até os sacerdotes para se mostrar, mas fazia parte também um agradecimento. Paulo vai dizer mais tarde, lá quando ele escreve aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Não é?
Faz parte do processo de obediência a gratidão. É interessante que um leproso só voltou para agradecer Jesus. Um só. E Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Fazia parte do processo, não é? Obedecer a Deus abre portas, irmãos. Obedecer a Deus pode ser o caminho para grandes conquistas com Deus. Maria está mostrando o caminho, obedeçam a Ele. Tudo que Ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Jesus disse, encham essas talhas de água, eles encheram, vocês viram aqui, eram 6, cada uma delas cabia até 120 litros de água, e Jesus diz, encham. Eles encheram, deve ter demorado, não deve ter sido fácil. Encher 6 talhas de água com 120 litros cada uma, não foi fácil, mas eles obedeceram. Quantas indas e vindas eles devem ter somado aí até o poço para buscar água e trazer, encher talha, e buscar água e trazer, encher talha. Quantas vezes? Mas eles foram obedientes. Sabe o que aconteceu? Jesus transformou aquela água no melhor vinho, a ponto do mestre de cerimônias perguntar para o noivo, olha, você não faz como as outras pessoas, todo mundo oferece o vinho bom primeiro e o ruim depois. Porque depois que as pessoas beberam bastante, elas não vão saber mais diferenciar o que é vinho bom e o que é vinho ruim. Mas você não. Você guardou o melhor vinho para o final. Não é? O milagre aconteceu porque houve obediência. E Maria foi um instrumento de Deus para levar aqueles serventes à obediência. Ela me ensina isso, irmãos. A obediência a Deus é a porta dos milagres, é a porta que se abre para as grandes conquistas com Deus. E eu quero, nesse momento, encerrar a minha palavra dizendo para você, que mulher sensacional foi Maria. Que lições preciosas ela nos ensina. Apenas recapitulando com você, ela me ensina que muitas vezes tomar conhecimento de um problema não é suficiente, é preciso se envolver com ele. Ela me ensina que há problemas que só Jesus Cristo pode resolver. Ela me ensina que ela mesma se tornou um instrumento, não é? Para que Cristo manifestasse sua glória. Nós devemos realmente desejar isso, sermos usados por Deus para que a glória de Deus aconteça. E ela me ensina também que a obediência pode ser uma porta que se abre para o milagre. Vamos aprender com essa mãe? Vamos aprender com Maria? Que lições preciosas ela nos deixa aqui. O desejo do meu coração é que nós tenhamos aprendido com ela nessa noite. E que esses exemplos, ora apresentados por ela, possam realmente nos levar a entender que nós podemos ser assim também. E que sejamos. Que verdadeiramente as lições aprendidas nessa noite possam serem praticadas e que nós cresçamos com toda a informação que recebemos da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, ó Deus, e que o Senhor seja glorificado. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, parabéns a todos os aniversariantes da semana. Está aí para vocês conhecerem aí. Talvez você não tenha visto de manhã. Você pode ver agora a lista dos irmãos que estão aniversariando durante a semana. Quem sabe você dá aquela ligadinha para parabenizar os nossos irmãos. E quarta-feira eu te espero para o nosso 8º estudo acerca da vida do rei Davi. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.